Será que você está sentindo o inverno chegar assim como eu? Bom, eu não sei porque eu gravo aqui bem do sul do Brasil, então já tá na hora de começar a botar um casaquinho mais grosso. Os dias amanhecem mais tarde, então a gente começa a sentir aquela preguicinha de levantar da cama já de manhã. E assim, conforto, né? A gente tá aqui numa vibe de fazer sopa, de tomar chá, de aquecer o corpo, porque é chegado o inverno. Ele que a gente chama de Yuli, esse sabá que nos convida a olhar para o escuro, a mergulhar dentro de nós mesmas e encontrar respostas que a gente nem sabia que já estavam dentro da gente. É momento da gente iluminar a escuridão, momento da gente entrar nessa introspecção toda que o inverno nos convida a fazer, mas ao mesmo tempo de renovar nossa fé, de renovar nossa esperança e de renascer junto com esse sol que também renasce. Vamos entender isso dentro da roda do ano? A gente acabou de sair de Soul, né? Tem uma aula aqui na escola, inclusive, sobre esse sabá, que foi aquele momento de morte, de finalização, que foi o fim e o começo da roda do ano, né? A gente chama do ano novo da bruxa, que é aquele momento onde tudo acaba, tudo morre, mas ao mesmo tempo a gente tem ali a promessa de que a vida tá vindo, de que vai ressurgir, de que vai renascer. E agora, quando a gente chega no solstício de inverno, a gente sabe que é esse momento do renascimento. Então, aquela promessa que foi feita aqui em Sowendi, tudo bem, vamos honrar a morte porque a vida está chegando. Agora a gente celebra esse retorno da vida. Como que acontece isso dentro da roda do ano? Lembra que a gente já falou em várias aulas aqui dentro do Sabbat e tudo mais, que acontece essa interação entre Deus e deusa, entre a energia masculina e a energia feminina da natureza, e aí a gente tem mudanças na estação, a gente tem, né, mudanças aí na fertilidade da terra, em várias questões assim mais materiais que a gente consegue ver, que não são tão abstratas quanto sentir a nossa própria energia, por exemplo. O que acontece em Yuli lembra, a gente talvez tenha que fazer uma retomada aqui da roda do ano, lembra que a deusa, ela estava grávida, né? É aqui ela tem lá em Ostara, quando é o equinócio de primavera, a terra tá super mega fértil, a Deus e né, a deusa, a mãe terra e o Deus Sol estão assim já crescendo em maturidade. Aí chega Beltane, onde é o momento que eles se encontram sexualmente, eles têm esse encontro erótico entre eles, e aí a deusa sai grávida daqui. Quando chega o solstício de verão, que foi Lita, lá em dezembro, no ápice do sol, no ápice do calor, no ápice da fertilidade da terra, a deusa já tá grávida, já dá para ver barriguinha nela. E aí, desde então, aqui a gente teve o ápice do Deus Sol, a gente teve o ápice de luz, o ápice de energia, e a partir de então a gente começa a fazer toda esse ladinho aqui das colheitas, primeira, segunda e terceira colheita, que mostram como a terra já não está fértil, ela tá dando esses frutos, a gente tá ceifando a terra para retirar esses frutos. E claro, naquela época ancestral, onde se precisava usar a roda do ano como um calendário agrícola, era crucial que essas colheitas fossem feitas porque elas que garantem aqui o sustento durante esse período mais frio do ano, Yuli e Imbolc. Que são momentos de mais reclusão, de mais escuridão, que são momentos onde a terra não está dando muitos frutos. Então, aqui a gente sabe que durante essa colheita, a gente também interpreta que esses deuses estão mais recolhidos. O Deus Sol é enfraquecido, porque ele tem o seu ápice no verão, e aí depois do solstício de verão, a gente sabe que o Sol vem se pondo cada vez mais cedo, até que a gente chega aqui, ó, em Iule, que é a noite mais longa do ano e o dia mais curtinho. Então é um dia que o sol vai se pôr muito cedo e a noite ela vai se prolongar. Então a gente sabe que aqui
em Soen acontece a morte desse deus, né? Que ele vai se definhando, no outono as folhas caem, as árvores ficam lá peladas, toda sequinha, porque a gente entende que existe um fim chegando. Essa deusa, ela ainda está grávida durante o equinócio de outono, por exemplo, e ela vê esse deus, esse consorte, esse parceiro que ela tanto ama morrer. E aí a deusa fica triste, a deusa se volta para o interno, ela tem vontade aqui em Soen de voltar para o submundo e encontrar esse homem, encontrar esse deus Sol que ela tanto gostava de ter ao lado dela e agora ele não tá mais nesse mundo material. Aí entra ali toda a questão do véu tá fininho, de ser o momento da gente celebrar os nossos ancestrais e tudo mais. Aí tem aula sobre isso para você se aprofundar. Agora, o que que acontece? Essa deusa que estava grávida, ela precisa dar à luz. E é isso que acontece em Iule. Veja só, é o sabá mais escuro de todos, porque a gente tem aqui uma noite muito prolongada, mas eu acho muito interessante isso daqui, porque assim, a deusa ela tá dando à luz sozinha. Vai nascer esse Deus menino, esse Deus Sol, ele vai retornar. Mas existe uma dualidade muito interessante aqui, porque tem todo esse período escuro, né, de enfrentar a escuridão, e aqui a gente pode entender até metaforicamente falando, né? Existe sim a escuridão física, existe sim a gente olhar para o dia e perceber que tá mais escuro, que tá mais frio, que é uma noite mais longa e tudo mais. Existe essa parte material e física do mundo da natureza, mas a gente também consegue perceber no nosso próprio corpo essa vontade de ficar mais quietinha, essa introspecção mais frequente. Tem gente, não sei se você está sentindo isso, mas tem gente que se conecta com esse sabá com aquela vontade de fazer uma faxina, com aquela vontade de desentulhar, de desapegar, de limpar guarda-roupa, de fazer, sabe, de fazer assim um rebuliço em casa de abrir espaço mesmo. Esse é um sabá que fala muito disso. Na verdade, toda essa parte mais escura da roda do ano vem nos convidando a fazer isso, né? Lá no outono, quando as folhas caem, também é um convite para a gente deixar nossas folhinhas caírem. Mas agora que a gente está finalizando tudo isso, a gente está assim prestes a parir uma nova vida, agora isso é mais forte do que nunca. Então é o momento de você enfrentar essas sombras, de você introspectar mesmo, de você viver essa escuridão, de você perceber essa escuridão dentro e fora de você. E ao mesmo tempo de fazer essa acolhida para o sol que está nascendo. Então existe toda essa relação do Deus menino nascendo, e aí eu sei que você não consegue não pensar no Natal. E é bem isso mesmo, porque Yuli ele faz essa equivalência com o Natal. Se a gente for pensar naquela história de norte e de sul, a gente no hemisfério sul faz essa. A gente tem essas vivências de estação opostas do norte. Então a gente sabe que, por exemplo, agora que a gente está no inverno, lá para cima na Europa, aí nos Estados Unidos, esses lugares, eles estão celebrando a entrada do verão. Então lá é um momento assim de férias de verão, de calor e tudo mais. E quando a gente está aqui no verão, lá em dezembro, eles estão em plena neve, em pleno iule. E aí foi feita toda essa conversão aí de trazer a Igreja Católica trouxe, né, esse nascimento de Jesus Cristo para junto do solstício de inverno. Porque, afinal de contas, vocês sabem muito bem como foi a história, então tem ali toda essa ideia de chamar os pagãos para a igreja de uma forma que eles não percam tanto, né? Então trouxe ali se coloca o Deus menino nascendo no solstício, perto do solstício de inverno, dia 24, 25 de dezembro, para fazer essa alusão de que, olha, aqui a gente também tem um Deus menino nascendo nessa época. Mas como a gente adota esses feriados lá do hemisfério norte, que são as grandes potências do mundo, do capitalismo e tudo mais, acaba que fica muito esquisito. Eu sempre achei muito esquisito também esse negócio de neve, pinheirinho de Natal, boneco de neve, Papai Noel vestido de veludo em pleno verão. Agora é esse momento, né? Então, tradições antigas traziam o pinheiro para dentro de casa e era colocada luzinha nesse pinheiro, velas, né? Naquela época, porque era muito escuro. Então, tinha que já sei lá,
5 horas da tarde, começavam -se a acender velas, começava-se a colocar luz em casa, porque estava mais escuro. Então, aí vem muitas tradições do Natal que estão muito presentes em Iule. Na verdade, é o contrário, né? Muitas tradições de Iule que foram migrando ali para o Natal. Então, para quem está no hemisfério norte, é muito fácil de celebrar Iule, porque tudo representa Yuli, né? Os docinhos para agradar a criança, é a criança interior. As luzinhas para iluminar o dia escuro. Tem toda ali a questão da alimentação do Natal, né? Comidas gordurosas, comidas pesadas, nozes. Tem tudo aquela coisa assim de, nossa, precisamos guardar energia, porque tá frio, nosso corpo precisa disso. E aí chega aqui pra gente celebrando o Natal em dezembro, quer comer um peru, tá um calor de 40 graus. Então agora é o momento de fazer comidinhas mais gordurosas. Aqui eu até trouxe no meu altar o pinhão, né? Quem é aqui do sul conhece muito bem esse fruto do pinheiro, das araucárias aí. O pinhão, perfeito para essa época. Inclusive é muito legal, porque sabe que o pinhão ele só dá nessa época. A gente começa a poder colher pinhão no dia 1º de abril, e aí vai ali até mais ou menos julho, no máximo, assim, e aí acaba o pinhão, né? Ele já era. Aí só retorna de novo na época certa, assim, né? Dessa época de inverno, então é bem legal. Bom, acho que ficou bem entendido essa parte aí de hemisfério sul, norte, o que que tá rolando na roda do ano. Então, essa deusa, ela tá passando tanto por esse processo dolorido que é o parto, né? Eu não sei se você é mãe, se você pariu naturalmente ou não, mas, assim, de qualquer forma, receber um bebê tem uma parte muito obscura, né? Aquela história assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Pois é, eu já acho que quando nasce um bebê, nasce uma mãe e morre uma mulher, né? A gente se transforma, a gente vira algo que a gente nunca foi. Então, Yuli traz muito essa energia da deusa, assim, de ela tá dando a luz a esse sol, mas ao mesmo tempo ela tá deixando um monte de coisa para trás. Então, existe essa dualidade. A parte mais iluminada é o quê? A gente sabe que depois da noite mais longa do ano, depois desse solstício de inverno, o que que vai acontecer? O sol vai ganhando força, né? Até se a gente dá uma olhada aqui, eu gosto muito dessa roda do ano por conta das luinhas que tem aqui, né? Então aqui a gente tem uma lua negra, uma lua nova, uma lua que nem aparece no céu, mas a partir disso, ó, a lua começa a crescer até que ela fique cheia de novo lá em Lita, né? Então a gente tem essa energia de lua cheia, essa energia de fertilidade, de plenitude, mais uma vez aqui, ali daqui uns 6 meses mais ou menos. Então, a partir dessa noite mais escura do ano, a gente sabe que ele vai ganhando minutinhos, né? O sol vai ganhando força, o sol vai amadurecendo. Então, a partir dessa noite mais escura, a luz começa a vencer as trevas. Então, a gente tem muito essa pegada, assim, muito essa coisa da esperança, de ter fé, de saber que apesar do escuro, a luz está vindo. Então, é um momento muito legal. Agora, já partindo para a prática aqui, né, com você, é um momento muito legal da gente firmar as nossas intenções para para esse próximo ciclo todo, né? Para essa próxima estação, para esse giro da roda do ano. Então, se a gente estava se despindo tudo, a gente não fez nenhum tipo de intenção em Soul, né? Soul, a intenção era limpeza, banimento, agradecimento, era aquele contato com os nossos ancestrais para receber ali algum tipo de conselho e tal, mas a gente não tinha firmado intenções. Agora é esse momento. Agora é esse momento de você, sabe, acender uma vela com intenção e ritualizar o teu Iule pensando no que você quer. Como é que você vai preencher esse espaço vazio que ficou? Com o que que vai entrar? Então aqui tem muitas sugestões para vocês, vai ser sempre nessa pegada assim. Fazer a introspecção primeiro. Sei lá, escreve uma carta para essa parte escura tua. É o momento de você ficar no escuro mesmo, sabe? De enfrentar esse escuro. É o momento de você fazer os últimos desapegos que você precise fazer. A partir de agora, a gente vai começar essa semeadura, a gente vai começar a colocar muita intenção na nossa roda do ano. Então,
faz, o que que precisa desapegar, termina de desapegar, sabe? Assim, o que que você quer que fique para fora de você? O que que você não quer mais? Aqui vale todos os tipos de rituais de banimento, de rituais de queima, de escrita intuitiva, vale tudo, toda essa coisa assim de que te coloque, que te faça se encontrar com as tuas sombras. Uma dica profunda, assim, se você estiver pronta, se você se sentir pronta para isso, é fazer scrying, né? Que é aquela técnica de você se olhar num espelho. Te prepara, que é intenso. Olha nos teus olhos no espelho. O que que você vê que você não gosta? É, pode ser duro. Só que aí você não vai parar aqui, tá? Você não vai parar nessa introspecção. Você não vai parar nesse encontro com as tuas sombras. Você vai além. Depois que você faz essa limpeza, depois que você faz esse contato, depois que você lida com as tuas sombras, aí sim você vai trabalhar com a luz. Aí você vai acender uma vela branca. Aqui você vai acender uma intenção tua. Aqui você pode fazer um amuleto que te represente esse teu desejo. É um ótimo momento para você fazer um mural dos sonhos. Eu tenho o meu aqui que eu fiz no final do ano. Deixa eu mostrar para vocês. É assim, ó. Isso aqui é um mural dos sonhos, onde eu coloco os meus sonhos de 2025. Tá vendo? Então, temos tudo que eu desejo para esse ano. Esse é um momento bem legal, é uma tarefa bem interessante para a gente fazer para materialização dos sonhos, né? Aqui a gente começa a materializar. E aí é claro que nos próximos sábados a gente vai nutrindo essa sementinha, né? Então, faça isso. Né? Você pode até literalmente enterrar uma semente com intenção, né? A minha intenção é essa. Se você tiver aí no seu período menstrual, por exemplo, caramba, que baita coincidência de energia. Aproveita, deixa sangrar com intenção, sabe? Se você aí usa um coletor, por exemplo, um absorvente daqueles de pano, né? Calcinha, absorvente, aproveita para coletar esse sangue e entregar para a terra. Vai fazer muito sentido, né? Vai fazer muita conexão, assim. E é muito legal porque a gente está passando por um Yuli nesse ano que tá numa lua minguante. Então já fortalece essa coisa do contato com o escuro, tá bem forte, tá bem bonito. Então, sugiro que você faça esse tipo de prática. Aqui, defumações também entram. Aqui, uma cartinha, né, de para você ler no ano que vem, né, firmando sempre essas intenções, trazer um mantra para essa extração. Você pode, daí, claro, fazer os pratos típicos. Então, biscoitos de gengibre, ceias assim com a família, esse compartilhar dos alimentos, trazer bebidas quentes, quentão, eu acho maravilhoso que Yuri acontece bem na época de festa junina, e aí a gente tem toda essa conexão assim de fazer um quentão, por exemplo, de fazer uma fogueira, né, de ter esse compartilhar dos alimentos e tudo mais, é bem legal. Então, você pode fazer isso, ou simplesmente momentos mais acolhedores e mais teus, um escalda-pés, sabe? Um dia para você ficar no sofá quentinha, lendo o teu livrinho, fazendo um crochê. Fica ao teu critério. É importante só você entrar em contato com a tua parte escura e você acender uma luzinha interna. Você saber para onde você está indo, você saber o que que você quer. Não necessariamente saber planejar teu ano inteiro, mas você ter esse norte. É o momento da gente também celebrar a nossa criança interior, porque a gente sabe que o Deus menino ele tá vindo, ele tá nascendo, ele tá fraquinho, ele tá bebezinho recém-nascido. Então é bem legal também você trazer algumas nostalgias aí da tua infância, né? Comer uma comidinha doce que te alegre, fazer um hobby que você gostava quando era criança, é brincar com uma criança, é cuidar de uma criança, né? Se você tem contato com bebês e crianças, aproveita e traz isso, né? Yuri também tem muita questão do presentear, né? Então a gente pode compartilhar coisinhas com outras pessoas, também é bem bacana. Eu espero que Yuli te traga muita luz, que você consiga acessar a escuridão de uma forma saudável, de uma forma produtiva, de um jeito que te faça crescer e que você consiga acender essa luzinha aí dentro, para que você realize os teus sonhos nessa estação. Vou ficando por aqui. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.